O que Jesus acaba de falar para os discípulos sobre o ódio que o mundo desenvolveria contra eles, até o ponto de expulsá-los da sinagoga, seria tão traumático para os judeus, a não ser que eles ficassem prevenidos dessa atitude que o diabo colocaria nos inimigos de Jesus e dos seus seguidores. Portanto, eles não deveriam tropeçar. Além disso, Jesus diz que ele vai embora. E para onde que ele vai? Ele volta para o Pai. E convém que ele vá para o Pai, por quê? Porque se ele não for, o Consolador, o Paracletos, não viria. E ele viria, com certeza, com dois grandes objetivos. O primeiro objetivo é que ele convença o mundo do pecado. Por que do pecado? Porque eles não creem em Jesus. O Espírito Santo é essencial para levar pessoas a mudar de atitude em relação a Jesus. Em relação à justiça, porque Jesus não estará mais junto com os discípulos pessoalmente, fisicamente. O Espírito Santo ficará com todos eles. E ele convencerá da justiça. Em terceiro lugar, do juízo. Por quê? Porque o demônio já está condenado. Na cruz, ele é vencido pelo Senhor Jesus. E o fato de que aqueles que vão continuar com ele serão julgados juntamente com ele. O mais importante também para todos nós que seguimos ao Senhor Jesus é que a vinda do Espírito Santo é essencial para guiar os discípulos para não somente lembrar o que Jesus tinha falado e colocar nos livros do Novo Testamento, mas para guiar-nos a toda a verdade. Então nós dependemos daquilo que os discípulos escreveram, seus testemunhos, como também nós dependemos da explicação que eles dão, como também na iluminação daqueles que vão interpretar essa palavra. É tão importante que nós entendamos que sem o Espírito Santo, sem a compreensão dele, nós não saberíamos de fato o que é que Deus exige de nós. Mas essa vontade perfeita do Pai, que é transmitido para Jesus, de Jesus para o Espírito Santo, para depois ser comunicado para os discípulos para a Igreja de Cristo, que nós estamos aproveitando através desse estudo no Evangelho de João, essas verdades que o Espírito Santo passou para João e todo o resto do Novo Testamento também. Como podemos dar graças a Deus pelo trabalho do Espírito, pela operação dele, de dar à Igreja essas verdades que estão na Bíblia, como também a iluminação essencial para nós entendermos essa vontade perfeita de Deus. Como nós devemos estar agradecidos por termos este livro sagrado que é a Bíblia, e especialmente aquela parte que nos diz respeito ao Novo Testamento. Pensando sobre o Espírito Santo, o Paracleto, segundo João, explica para nós, e como já entendemos, ser aquele conselheiro que anima, aquele que afirma as verdades, aquele que convence o mundo para se converter para Cristo e seguir ao Senhor Jesus. Eu queria enfatizar o fato que esse texto também fala que ele é uma pessoa. Ele é chamado de Ele vos guiará a toda a verdade. Essa verdade do Espírito Santo ser uma pessoa é fundamental, porque a própria doutrina da Trindade está baseada e fundamentada nessa verdade. Jesus Cristo sendo igual ao Pai, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. E os dois que enviam o seu Espírito, o Espírito do Pai e de Jesus Cristo. Portanto, é fundamental entendermos que nós somos, como cristãos, pessoas que creem na Trindade e que nós devemos meditar sobre essa realidade. Deus Pai, aquele que inicia, aquele que chama as pessoas. O Senhor Jesus, aquele que forneceu para nós a possibilidade da salvação, a possibilidade de receber justiça, a justiça de Cristo.
Ele é nossa justiça. E a própria pessoa do Espírito Santo que nos une a Cristo. É o Espírito de Cristo em nós e que nos une uns aos outros como irmãos. A razão que nós chamamos a igreja, dentro da igreja os irmãos e irmãs, que somos uma família e que somos o corpo de Cristo, é por causa do Espírito Santo, porque o corpo tem o mesmo Espírito. Obviamente, a vinda do Espírito Santo para guiar-nos para toda a verdade é fundamental para nós entendermos estas realidades que são centrais para o cristianismo. Durante a história da igreja tem se desenvolvido essas doutrinas em termos de definir exatamente até que ponto essas realidades devem ser entendidas e não cairmos do outro lado, por exemplo, chegar à conclusão que o cristão não peca mais. Isso não é o que esse texto está dizendo. Ele nos guiará para a verdade, mas nós precisamos seguir essa verdade. Precisamos obedecer essa justiça que o Espírito Santo convencerá a gente a seguir. Portanto, é fundamental, segundo nós entendemos nesse texto, que o Espírito Santo venha e que ainda que nós não tenhamos Jesus pessoalmente, como os discípulos tiveram, nós pelo menos temos o Espírito dele, que nos guia para toda a verdade, que nos deu, como já dissemos, a própria palavra de Deus para nós lermos, estudarmos, meditarmos e adotarmos como nosso padrão de vida para seguir o que este livro nos ensina acerca de Jesus e essa imitação dele. Disse 1 João, na epístola desse mesmo autor, João, tal como ele é no mundo, nós somos. Os amigos de Jesus são os nossos amigos. A verdade, segundo Jesus, é a verdade que nós afirmamos. E toda essa comunicação vem do próprio Espírito Santo. Glória a Deus, que Ele não nos deixou órfãos, palavra de João 14, mas nos deixou como se fôssemos seguidores de Jesus, mesmo que nós não tenhamos Ele fisicamente junto conosco, como os discípulos tiveram. Portanto, gloriamos a Deus, agradecemos a Deus. Todo dia nós procuramos buscar na própria palavra esse padrão de vida que Jesus viveu para nós sermos imitadores dele como ele quer. Graças a Deus pelo Espírito Santo Consolador e graças a Deus pela palavra que nos instrui como viver e como imitar ao próprio Senhor Jesus. Prosseguindo pelo capítulo 16, depois de Jesus dizer ali aos seus discípulos que um pouco mais eles não o veriam mais, depois o tornariam a ver, Jesus começa a enfatizar a realidade de que eles vão enfrentar uma grande tristeza e que essa tristeza vai ser algo do qual não se pode fugir, mas dois elementos vão surgir nessa discussão aqui sobre o assunto e que merecem a atenção especial de quem acompanha o Evangelho de João. A primeira ideia interessante é que Jesus começa a dizer que agora os discípulos vão ser capazes de entender claramente o que ele estava dizendo, que ele tinha falado até então de maneira figurativa, de maneira bastante metafórica, e agora os discípulos irão entender de maneira muito mais clara o que Jesus queria dizer. E ele vai falar a respeito dessa realidade de que o Espírito está com eles e vai enfatizar a sua ressurreição. Portanto, o texto começa a nos dizer que Jesus fala que os discípulos vão enfrentar uma realidade que é a transformação dessa tristeza numa grande alegria. E essa comparação que aparece no texto é uma comparação que fala da experiência da mulher grávida, que enfrenta ao mesmo tempo uma grande dor, mas uma dor que se transforma em alegria,
porque o sofrimento de esperar e do nascer da criança claramente é substituído pela grande felicidade de ter ali o filho presente depois do nascimento. Então essa ideia é apresentada e Jesus então começa a mostrar de modo muito claro o que vai acontecer aqui nesse momento, quando os discípulos vão experimentar essa realidade de uma alegria extraordinária. E quem é a fonte dessa alegria? Interessante. A gente talvez não tenha uma visão muito clara a respeito disso, porque muitas vezes quando pensamos em fé, em seguir a Jesus e andar nos caminhos de Deus, o nosso raciocínio geralmente pensa mais em princípios, leis, ideias que devem ser seguidas. Geralmente uma pessoa religiosa, por definição, é entendida como uma pessoa séria. Mas uma das ênfases interessantes é que esse espírito, que é a razão de toda a força dos discípulos, juntamente com a ressurreição que traz toda a dinâmica da igreja primitiva, o Espírito traz fruto, uma vida com um comportamento diferenciado, mas principalmente a alegria. A alegria é tão importante, tão forte, e é uma das dinâmicas mais bem estabelecidas, por exemplo, no livro de Atos, que vai contar a história da igreja primitiva. Então, os discípulos poderão saber da realidade de que a alegria sim será forte, será permanente, prosseguirá, exatamente ao contrário do que diz o poeta. A tristeza sim terá fim, mas a alegria será permanente e irá adiante. Quando nós vamos ver o desfecho do capítulo, nós vamos ver Jesus falando para os discípulos de uma situação complicada nesse final, na sua, vamos assim dizer, despedida deles. Qual é o problema mais sério? O problema é que Jesus irá embora, ele vai voltar para o seu Pai. Ele claramente mostra que os discípulos deverão prosseguir a jornada e a grande dificuldade é que eles serão espalhados. Ao ouvir isso e ver que cada um irá para a sua casa, cada um vai ficar sozinho, talvez isso não tenha um impacto tão grande como teria numa mentalidade judaica. Até hoje, uma criança judaica cresce cantando que é sempre muito melhor quando a gente faz alguma coisa junto com outra pessoa. Imagine o que é o individualismo, o isolamento, a solidão nesse ambiente. É muito problemático. A ideia de comunidade, a ideia de grupo, de estar fazendo algo sempre em referência a uma realidade social mais ampla é muito significativa. Essa ideia do indivíduo separado, isolado, é muito estranha para esse mundo judaico antigo. Então imagine o peso que isso tem para os discípulos ao entender que o Mestre, que o Senhor se vai e que eles vão ficar assim. Mas o que acontece? Apesar dessa dor tão intensa, apesar dessa circunstância tão difícil, eles devem ficar tranquilos. Por quê? Principalmente porque o Conselheiro Consolador virá, ele é a fonte de alegria, ele é o sustento dessa igreja, dessa comunidade da fé que sairá proclamando a realidade do perdão de Deus, o perdão dos pecados e da vida eterna, a qual recebemos quando cremos em Cristo Jesus, e eles serão grandes proclamadores numa luta muito grande. E qual é o grande adversário? Novamente aparece aí. O adversário é esse sistema, de autojustificação humana, é um sistema no qual o pecado maior, de acordo com João, é o pecado da descrença, da incredulidade, não simplesmente fazer obras más, porque isso significa a resistência à ação salvífica de Deus, a sua intervenção, essa independência, esse orgulho, essa religiosidade humana, esse procedimento equivocado. Tudo isso faz parte dessa autonomia perigosa que acaba fechando o coração humano para não crer exatamente naquilo que é a grande obra de Deus. Portanto, esse sistema que se opõe precisamente a Jesus, a sua palavra, ao fato dele ser o Messias, o Rei, o Filho de Deus, esse sistema será o grande opositor. Mas qual é a grande razão pela qual podemos comemorar com grande alegria
e felicidade acompanhando o discurso de sair da tristeza para a alegria. Como acontece com a mulher grávida, Jesus vai terminar dizendo que eles devem ter coragem, devem ter bom ânimo, devem ficar muito assim motivados positivamente, porque assim como aconteceu com Jesus, eles também passarão pela mesma experiência. Eu venci o mundo. A igreja do Senhor, os discípulos, certamente, apesar da perseguição, da oposição, da luta, do sistema anti-Deus, da aparente vitória do mal, de Satanás, do diabo, da oposição, do pecado, será vitoriosa com Jesus, que nos dá o seu Espírito, que ressuscitou dos mortos. A vitória sobre o mundo está decretada para o povo de Deus. Em João 16, 28, quando Jesus está falando para os seus discípulos daquilo que vai acontecer quando ele os deixar, nós vamos ver uma referência que merece aqui uma consideração especial. Estamos aqui num lugar bem elevado, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, que tem a ver com essa palavra de Jesus, porque ele vai dizer que volta para o Pai. Uma das coisas interessantes em João é essa questão daquilo que vem de cima, aquele que desce, aquele que sobe. Jesus é apresentado como aquele que desceu da parte do Pai. Então agora, quando ele volta para o Pai, ele vai mencionar exatamente uma referência a qual João não dá espaço detalhado no final do Evangelho, como acontece nos sinóticos, e depois vai aparecer também em Atos. A referência à ascensão, que foi em algum local, aqui perto, exatamente onde nós estamos, no Monte das Oliveiras, quando Jesus, no desfecho da sua obra de salvação e redenção, volta para o Pai, ascendendo aos céus, conforme a palavra de Deus nos informa.